Olá, meu nome é Natália Almeida, sou estudante do 8º período de Arquitetura pela Universidade de São Francisco. Esse vídeo irá mostrar as diretrizes projetuais a partir dos problemas e potencialidades encontrados na área demarcada pelo polígono achurado. Essas diretrizes tiveram como base a tese de doutorado do Eugênio Queiroga, intitulada A Megalópole e a Praça, onde o autor cita que o sistema de objetos suscita efetivamente o sistema de usos previstos. O bom desempenho da praça não decorre de um desenho virtuoso, nem de uma comunidade excepcional, mas sim de uma adequação oportuna entre demandas sociais claras e um desenho que lhes corresponde. Essa aqui é uma setorização da área escolhida, onde em laranja é o prédio 5, em rosa o prédio 4, em amarelo a cantina, em azul a fonte, em rosa mais escura a capela, em cinza os laboratórios e em verde as quadras. E aqui é um córrego canalizado. Problemas e potencialidades. Um problema encontrado é a falta de linguagem, unidade de linguagem, visto que há caminhos ortogonais e caminhos orgânicos, sendo que alguns alunos já utilizam outros caminhos, como por exemplo indicado por essa seta, que não estão demarcados hoje, ou ao lado da quadra, e ainda nessa área que é o antigo estacionamento dos funcionários, indicado por essa seta em diagonal laranja. A proposta é tornar esses caminhos demarcados. Uma outra questão é que quando chove, cria poças d'água e, obviamente, quando chove, os alunos não passam por ali justamente por isso. Um terceiro problema ainda é a fonte, que hoje ela não atende ao seu propósito. Nessa parte há uma cascata e aqui tem bancos. Contudo, o fato de ter essa cascata e não ter sido bem planejada molha as pessoas que sentam aqui nesses bancos. Por isso ela vai ser retirada do projeto. E também por não ter uma conexão com os outros espaços. Antes de explicar toda a proposta, vou explicar os conceitos fundamentais do meu projeto e como eu fui chegando a esse desenho proposto. Em primeiro lugar, foi definir a árvore como partido arquitetônico. Então, todo o desenho, todo o traçado foi baseado a partir da árvore, do símbolo da árvore, das suas ramificações, galhos e folhas. Em segundo lugar, a questão da permanência. Hoje essas áreas, da forma com que elas estão, não convidam os alunos a permanecer. Mesmo aqui nessas áreas que já existem banquinhos, os alunos não costumam passar muito tempo ali. Um terceiro ponto ainda é a questão da Universidade ser franciscana. Então, através do desenho da disposição dos espaços, ter também essa interação, essa conexão com o São Francisco. E para incentivar mais ainda a permanência, nessa área que hoje é um grande vazio, a cantina vai ser trazida para cá, serão colocados bancos que acompanham toda a ideologia, a questão da árvore, e os alunos poderão passar por onde eles quiserem aqui. Eles podem seguir o caminho, ou se eles quiserem ficar no gramado, ou pisar no espelho d'água, também podem. E uma terceira questão aí, uma quinta questão na verdade, é a capela e o palco. A capela e a cantina vão inverter de posição, porque a cantina já está na entrada, então fica mais fácil para os alunos e incentiva mais que ela seja transportada para cá. E a capela, ela vai ser levada mais ao fundo como um certo silêncio, um isolamento.
E hoje nós temos muitos shows ou eventos, como por exemplo na Semana da Arquitetura ou de outros cursos, onde os showzinhos acontecem sempre de forma improvisada, né? Não temos um lugar estabelecido para eles acontecerem. Então esse palco traz a ideia de ter um lugar onde as pessoas possam se organizar melhor, até por conta dos equipamentos, instrumentos musicais, que também poderá ser usado para qualquer atividade da faculdade ou evento religioso que queira propor. O conceito de permanência aqui tem como fundamento as definições que o Queiroga fala na sua tese, onde praça é o local de passagem, de convivência, de movimentos populares ou cívicos, manifestações, comemorações, discursos, que dependendo da sua configuração ou do seu traçado projetual, ela pode favorecer o uso do local ou de certa forma impedir, no sentido de não convidar as pessoas a permanecerem ali. E para explicar melhor, eu dividi o projeto em 3 áreas, para conseguir detalhar melhor também esses aspectos. A primeira área é uma área que, de certa forma, foi também um parâmetro, uma referência para ter os caminhos orgânicos também do projeto. Esse caminho já existe hoje, onde tem um laguinho aqui, só que as pessoas não usam ele. Contudo, eu gosto muito desse tratamento que foi dado aqui a esse caminho com pedras. E pensando nisso, né, essa aqui é uma referência ligando aonde ele está aqui no projeto, ele será mantido. Eu vou trazer esse mesmo tratamento para esse caminho que os alunos já usam, mas não está demarcado, aqui pelas palmeiras, que dá acesso tanto da maquetaria para o PET 4 ou vice-versa. E também para esse caminho aqui que será implantado perto da capela. Pensando na linguagem, né, da árvore, até mesmo de São Francisco, né, visto que hoje na atual capela tem um sacrário que é uma espécie de cofre dentro de um tronco de árvore, esse desenho proposto, que vai ser como uma espécie de arquibancada em 3 níveis, onde esse é o mais alto, intermediário e mais baixo, ele vai estar linkando tanto a questão franciscana quanto a ideologia do partido arquitetônico que é a árvore. Então essa aqui é a arquibancada e em outros momentos, né, como na área 2 ou 3, por exemplo, terão bancos menores, né, com formas de gravetos, galhos. Aqui nessa área, hoje tem poucas palmeiras com poucas redes. E ela até é usada, só que para incentivar a permanência nessa área, será implantado mais coqueiros para que mais pessoas possam também desfrutar das redes. Como já foi dito, essa área ela tem um grande potencial, pois hoje ela tem um grande vazio. Só que para que isso acontecer, eu propus todo reformular o traçado, né, as passagens. Eu mantive as passagens que já existiam, como essas aqui, ou essa, ou até mesmo aqui nos laboratórios, só que eu adequei, né, esses caminhos à proposta. Então aumentei eles aqui e trouxe essa linguagem unificada para o desenho. Só que para também que os alunos permaneçam, essa área tem que convidar, tem que incentivar que eles fiquem ali. E também esse foi o motivo de trazer a cantina, como já foi dito. Uma outra questão é que aqui tem áreas de gramado e áreas de piso. E aqui tem os banquinhos em formatos de galhos ou gravetos, né, troncos menorzinhos, e os espelhos d'água. Os espelhos d'água são para resolver a questão dessas poças d'água que existem hoje. Então, essa água da chuva vai ser canalizada, né, captada e redistribuída por esses espelhos, que vão estar rebaixados, né, num nível mais baixo. Fazer esse desenho, né, essa silhueta, para que ele possa ficar assim. E a ideia aqui é que os alunos possam comer, tocar violão, pisar na grama, conversar
estudar aqui, podem sentar nos banquinhos, no próprio gramado, enfim, eles podem, né, aproveitar bem o espaço. Os banquinhos de concreto que existiam aqui nessa área e aqui eles serão removidos, né, e adaptados ao desenho que é proposto pela ideologia do projeto. Explicando melhor o conceito da árvore, então o tronco e os galhos maiores são os caminhos e aqui os galhos menores são o espelho d'água, que será explicado melhor à frente. Aqui eu usei o próprio desenho dos galhos, né, para delimitar também o tipo de piso ou, por exemplo, grama que será usado, né, o tratamento que terá no local, para também, né, ficar esteticamente melhor e também funcional. Por fim, para acabar de explicar essa segunda área, ela vem uns ventos muito fortes nesse sentido, né, diagonal cortando aqui. Então será implantado uma arborização mais densa, contudo não muito alta, para que não ocorra, por exemplo, com um vento forte, ela caia e machuque alguém ou mesmo bloqueie a passagem, que evite transtornos, mas que no calor ela seja refrescante e no frio ela, né, barre um pouco desse vento, né, sirva como uma barreira. Ao mesmo tempo também essas árvores vão ajudar na redistribuição da chuva, né? Então os galhos têm a função de fazer com que uma gota maior seja redistribuída em várias gotinhas e assim permita também a facilidade da água penetrar no solo, né? Essa é a questão da permeabilidade. Essas setas indicam as respectivas áreas hoje, né? Então essa área é ao lado da arquibancada aqui, que tem, né, em formato de tronco, mas também permite a passagem aqui na lateral ou por aqui. E essa área é o antigo estacionamento dos professores, que é esse grande vazio. Dá para perceber que esse mesmo carro, né, visto em dois ângulos diferentes. Explicando melhor o conceito de passagem, né, que os alunos podem pisar nos espelhos d'água, né, da forma que eles quiserem, né. Esse conceito ele tem referência no Sesc Pompeia da Lina Bobardi, né, onde ela brinca com o formato do espelho d'água, né, permitindo a passagem por ele, seja por essas pequenas passarelas, digamos assim, ou lá também é permitido que as pessoas pisem nesses espelhos d'água, né? E por isso os seixos. Então aqui a ideia é trazer esse mesmo conceito, né? A brincadeira com a forma e também a livre passagem das pessoas por ele. Aqui tem um detalhamento, né, desse espelho d'água, mas que serve também para explicar os outros. Então, aqui tem um espelho d'água que canaliza a água, né? Como dito, ele já vai ser rebaixado, né? Para que quando chova, né, essa água seja canalizada nele. E uma brincadeirinha com o desenho da folha, né? Então, essas formas, né, que formam a partir dos veios delas, as pessoas serão do mesmo tipo de tratamento de piso aqui. E elas serão, podem estar no mesmo nível que os caminhos aqui. Aqui é apenas para ter uma brincadeirinha, uma gracinha, né, no desenho, um detalhezinho que chame a atenção. E pensando nessa questão, né, nessa referência do Sesc Pompeia, trazer os seixos aqui para cá, né, um detalhamento ampliado dele, né, que passe água. Um aspecto importante tratado na tese do Queiroga é que ele fala que quando nós formos propor reformas ou mesmo construir uma praça do zero ou um local que seja, né? Acho que isso serve para todo um projeto, né, como um todo, em diversas áreas. É manter a identidade, as características do lugar, porque isso incentiva o uso, né? Faz com que as pessoas vão até lá e usem o espaço, né?
Então aqui tem essa área de vegetação que ela será mantida, até porque ela é muito bonita e as azaleias, como podem ser vistas, estão bem floridas. A única questão é que, como já foi dito, esses banquinhos serão substituídos pelo da proposta, que são esses. Que é essa árvore maior aqui, né? E essas redes serão realocadas para não precisarem. Por fim, explicando aqui, aqui é o pequeno presépio que tem hoje já ao lado da atual capela, e também a imagem de São Francisco. Como ele tem esse, é conhecido pelo Santo dos Animais, a ideia também é propor que tenha uma estátua semelhante a essa, onde possam ser colocadas comidas para que os passarinhos vão lá e possam, justamente comer. Uma outra é só para reforçar essa ideia, que essa imagem mostra São Francisco, sentado num tronco de árvore. Claro que essa é uma imagem simbólica, alguém criou, mas para reforçar esse contato dele com a natureza. Enfim, a ideia é essa de manter, a vegetação que já existe, adensar essa área, com o propósito de esconder mesmo, ou de ser mais reservado, e trazer essa unidade de linguagem como um todo e trazer essa união, juntar a faculdade com a questão de São Francisco mesmo, que hoje, ao meu ver, elas estão separadas, acontecem de formas isoladas. Muitos talvez nem saibam, quando entram na faculdade, que ali tem uma capela.